Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Vamos levar tudo do futebol profissional, futebol amador. Então a gente vai chegar agora, a apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos falar de Série A do futebol brasileiro, grandes jogos ontem. Será que alguém ainda consegue tirar o título do Palmeiras? O Palmeiras que está na liderança, conseguiu empatar em casa. A gente vai falar tudo sobre Série A, vamos falar de Série B. Série B também que teve clássico da Série B, Cruzeiro e Grêmio, grande jogo, líder da competição, abrindo grande vantagem para o segundo colocado. Vamos falar de Série C, rapaz, começou a segunda fase da Série C, jogos de ontem, classificação, a Série D, jogos das quartas de finais. Quem passar dessa fase sobe para a terceira divisão. A gente vai falar também de Série C, falar do futebol europeu, destaque para a Premier League, grandes jogos, vamos falar também os jogos que aconteceram na Itália. Então, grandes jogos que aconteceu no velho continente, a gente vai dar destaque. Dar destaque também, Juan, para a Copa do Brasil, meio de semana de Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil, 3 dos principais times, 3 dos 4 semifinalistas colocaram um time misto nesse fim de semana, já pensando nos jogos do meio de semana. Então a gente está iniciando, só lembrando que o programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de futebol. Então estamos chegando, deixar o boa noite inicial e o destaque do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. Meu destaque inicial é a quebra do jejum do Manchester United, de vitórias para cima do Liverpool. Venceu hoje por 2-1, o que não acontecia desde março de 2018. É grande jogo na Premier League, né? A equipe do Manchester United e o Liverpool. A gente vai falar com certeza desse jogo, tá certo? E como eu sempre falo, o nosso programa é muita informação e pouca enrolação. A gente vai falar também de futebol amador, falar do Cruzeiro, se o Cruzeiro teve jogo nesse final de semana, se vai jogar no próximo final de semana. Então a gente vai falar aqui, deixar você por dentro de tudo o que acontece no futebol profissional e no futebol amador aqui da nossa região. Tá certo? Então vamos começar o nosso programa hoje falando de Série D. Série D do futebol brasileiro, onde teve jogos de ida, quartas de finais, resultados que dificilmente alguns times conseguem virar. E o Juan vai falar a Série D, como foram os jogos de ida da Série D do futebol brasileiro. Asa 0, Pouso Alegre 2, Tocantinópolis 0, São Bernardo 3, Caxias 1, América 0, Portuguesa 1, Amazonas 1. Ok, então esses foram os jogos de ida, né, Juan? Destaque aí para essa vitória do São Bernardo, né? Fora de casa, e ou seja, já está quase garantido na série C do próximo ano, né? Quem ganhou fora de casa também foi o Pouso Alegre, o Asa, né? A gente estava torcendo pro Asa, que é o time aqui do Nordeste, pro Asa e pro América, né? O América perdeu fora de casa, mas decide em casa. Diga, Juan. Diferente das oitavas de final, vemos muitos placares elásticos. Exatamente, as oitavas de final a gente viu que depois que aconteceram os jogos de ida, ficou tudo em aberto, e aqui a gente está vendo aqui que dificilmente Tocantinópolis vai virar esse confronto lá em São Paulo, tá certo? Então, Série D, final de semana, jogos de volta, e a gente vai conhecer os 4 times que sobem para Série C do próximo ano. No início do programa, mandar um abraço para a comadre Conceição, torcedora do Palmeiras, o Padre Anísio, o Gabriel, o Aistin, toda a galera boa, o Aistin que é torcedor do Flamengo. Um abraço também pro meu, em Fortaleza, pro meu compadre e irmão, o Padre Adílio, que está na sintonia do nosso programa, tá certo? Agora a gente vai falar de Série C do futebol brasileiro. Começou a segunda fase da Copa, aliás, da terceira divisão. Juan, os times são distribuídos em 2 grupos. E a gente teve ontem grande jogo, destaque, né, para a vitória dos times nordestinos, né? Jogaram em casa e a gente contou aí com a vitória tanto do Vitória como do ABC. Eu particularmente estou torcendo
para esses dois times aí, que quanto mais o futebol nordestino mais forte, melhor para nossa região. Então o Juan vai falar todos os jogos da primeira rodada da Série C. Aparecidense Mirassol, Aparecidense 2, Mirassol 2, Vitória 1, Paysandu 0, Botafogo 3, Volta Redonda 1, ABC 2, Figueirense 1. Ok, então esses foram os jogos, Juan, da terceira divisão, com esses resultados, é a primeira rodada ainda, mas assim, é tiro curto, e só são 6 rodadas para a gente conhecer os 4 times que irão jogar a Série B do próximo ano. E a gente já viu, né, o Botafogo de São Paulo largando na frente, ele é o líder do seu grupo, e o Mirassol é o segundo. Aí no outro ainda tem a Aparecidense e o Volta Redonda. Já no grupo C, o ABC de Natal com a Vitória é o líder, e o Vitória da Bahia é o segundo colocado. Vitória da Bahia, Juan, que tem um jogador aqui da Miraíma, né, o filho do Zé Cláudio, tá jogando bola lá. E o Paysandu, só que a primeira rodada, o Paysandu tá na lanterninha, ainda tem o Figueirense. Diga, Juan. Paysandu cai nessa fase há 2 anos seguidos. É verdade, o Paysandu vem batendo na porta e assim, já começou mal, né, Juan? Então, a Série C do futebol brasileiro, falta apenas 5 rodadas para a gente conhecer os 4 times que irão ascender a Série B do próximo ano. Juan, antes de falar de Série B, deixa eu mandar um abraço pro Gustavo, rapaz. O Gustavo é meu aluno e o pai dele, o meu amigo Ricardo, que é torcedor do Palmeiras, na sintonia, sempre curte a nossa programação. Um abraço aí pro Ricardo, pra Suziane, para todos de casa. Um abraço aí para todos de Tanques, comunidade de Tanques. Quem curte a nossa programação, um abraço aí pros nossos amigos. Tá certo, Juan? Agora eu vou falar de Série B do brasileiro. Destaque, Juan, foi exatamente o clássico, né? O Grêmio recebeu o Cruzeiro e de lamentar nesse jogo com a briga da torcida do Grêmio, né? Torcedores brigando entre si, briga generalizada, e a gente teve esse jogo, né? Onde foi empate, tá certo? A Série B, Juan, que ela teve início na terça-feira, né? A gente já tinha relatado aqui, o Bahia empatou fora de casa com Londrina, o Criciúma tinha ganho do Operário de Ponta Grossa 2-0, o Sport ganhou, aliás, perdeu para o Tombense 1-0, e o Vasco tinha perdido para o CSA fora de casa 2-0. Esses, Juan, foram os 4 jogos, né, que já tinha acontecido, e ontem, sábado e ontem, teve o complemento da rodada, e o Juan vai relatar todos os jogos, os outros 6 jogos que completaram a rodada da série B, ou seja, a 25ª rodada. Ituano 1, Novo Horizontino 0, Náutico 1, Vila Nova 2, Ponte Preta 1, Guarani 0, Chapecoense 1, Brusque 0, Sampaio Corrêa 1, CRB 2, Grêmio 2, Cruzeiro 2. Ok, então esses foram os jogos da série B, com esses resultados. A classificação ficou a seguinte, Juan. O Cruzeiro, né, Cruzeirão de Minas, líder com 54 pontos, ou seja, mais 10 pontos, está garantido na Série A. Já abriu 10 pontos para o segundo colocado, que é o Bahia. O Bahia é o segundo colocado, o Grêmio é o terceiro colocado e o Vasco é o quarto. Então o G4, que a gente já fala em alguns programas aqui que não muda, mas nessa rodada, Juan, a diferença diminuiu. Eram 8 pontos e agora só são 6, né? Do Vasco para o quinto, que é o Tombense. Aliás, esse quinto colocado fica mudando, cada rodada muda, né? Cada rodada é um quinto colocado diferente, né? Aí tem ali o Londrina em sexto, o ABC em sétimo, Sport em oitavo, o Sport também já teve na 5ª colocação, o Sampaio Corrêa é o 9º, o Ituano é o 10º, Criciúma 11º, Ponte Preta 12º, Novo Horizontino é o 13º, a Chapecoense é o 14º, Bruscão, rapaz, o Bruscão da Massa é o 15º, o CSA com a vitória em cima do Vasco, ele saiu da zona de rebaixamento, ele é o 16º, ainda está na zona perigosa. O Operário de Ponta Grossa entrou na zona de rebaixamento com esse resultado, né? Até você falou no último programa, né, que caso o Operário perdesse, ele entrava na zona de rebaixamento e não aconteceu outra coisa. O Vila Nova, rapaz, virou o jogo com o Náutico no finalzinho, irmão. Acompanhei esse jogo. O Náutico estava ganhando de 1-0 e no finalzinho o Vila conseguiu virar. Então,
com isso, o Vila é o 18º, está a 2 pontos, Juan. O Vila Nova, ninguém dá nada pro Vila Nova, o Vila Nova está com 2 pontos para sair do Z4. O Guarani é que não consegue fazer mal a ninguém, tá na zona da degola, é o 19º, e o Náutico, com a derrota dentro de casa, é o lanterninha, Juan. E com isso, o Náutico perdeu o treinador, o Elano. O Elano foi demitido e o Náutico está fazendo tudo certinho. O time que vai cair, o Náutico está fazendo direitinho. Ou seja, dificilmente o Timbu permanecerá na Série B do próximo ano. Tá certo? Então o Juan vai já relatar todos os jogos das 26ª rodada, que começa dia 23, também conhecido como amanhã. Amanhã começa a rodada e ela vai ser finalizada no dia 28, domingo, com um grande jogo, O Bahia recebe o Vasco, segundo e quarto colocado. O Vasco que tenha cuidado, né? O Vasco tem que pontuar nesse jogo, se bem que o Tombense joga fora de casa, mas é com o Guarani, né? Então a gente vai ver essa rodada, tá pegando fogo a Série B, grandes jogos, e assim a movimentação está muito grande, tá certo, Juan? Antes do Juan relatar a 26ª rodada da Série B, mandar um abraço para a dona Assunção, o seu neném e o Ia aqui no Barro Preto, curtindo a nossa programação em Sobral, Juan. Mandar um abraço para o Fabinho, a Samara e a Eloá. O Fabinho, que é torcedor do Santos, está vibrando, né, com o Lisca doido. O Fabinho, que gosta muito do Lisca desde quando ele estava no Ceará, e o Lisca está conseguindo levantar o Santos. Ganhou o clássico ontem. Já a gente vai falar de Série A do futebol brasileiro. Então um abraço aí para toda a galera aqui do Barro Preto que curte a nossa programação. O Sport Chapecoense, Vila Nova e Sampaio Corrêa, Novo Horizontino e Ponte Preta, Brusque e Londrina, Grêmio e Ituano, Cruzeiro e Náutico, Guarani e Tombense, CRB e Criciúma, Operário e CSA, Bahia e Vasco. Ok, essa será a 26ª rodada da Série B do futebol brasileiro. Como eu falei, repito, Série B que está pegando fogo, grandes jogos. Tá certo, Luan? Agora a gente vai falar de futebol amador. Futebol amador, falar do Cruzeiro de Barro Preto, que folgou nesse final de semana. E no próximo sábado, Juan, próximo final de semana, o Barro Preto jogaria pelo campeonato da Santa Rita. Era a estreia no dia 28 do campeonato Santa Rita, mas me parece que esse jogo não vai haver, porque eles jogavam com o time da Veneza e esse time desistiu da competição. Então, com isso, o Cruzeiro não joga no próximo domingo. Eu não sei se os meninos vão marcar amistoso. Certamente no programa de sexta-feira a gente vai falar aqui se tem amistoso. O fato é que no meio de semana, aliás, no final de semana, sexta-feira, eles têm treino e esse jogo foi adiado. E me parece, Juan, lá no Campeonato Santa Rita, eram 3 times, era Veneza, Barro Preto e Bom Jesus. E se classificavam 2 de cada grupo. Como o time da Veneza desistiu, ficou o Barro Preto e o Bom Jesus. E ouvi falar que não é oficial, que esse jogo Barro Preto e Bom Jesus, como os 2 times já estão classificados, esse jogo não vai haver e os 2 times estão classificados para a próxima fase, esperando o sorteio aí. Ou seja, o Cruzeirão da Massa já está no mata-mata do campeonato da Santa Rita. Então, falar no Cruzeiro do Barro Preto, mandar um abraço para o compadre Elcio, para o Dedé, que são os presidentes, meu amigo Roniberto, o Auriano, toda a galera, para o Levi, toda a galera aí do Cruzeirão da Massa. Um abraço. E para os torcedores, falar nos torcedores, mandar um abraço para o Tigerato, que é torcedor ardoroso do Cruzeirão da Massa, que certamente nos próximos finais de semana vai haver jogo. Nesse agora não sei, né? Tá muito em cima, não sei se vai haver jogo, porque tinha esse jogo e acabou sendo adiado. Então, um abraço para toda a galera do Cruzeirão do Barro Preto. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de Série A. Série A do futebol brasileiro. Teve rodada, teve o encontro, Juan, do líder e do vice-líder. E acabou sendo empate. E o Juan vai relatar todos os jogos da 23ª rodada do futebol brasileiro, onde teve o encontro, né, do Palmeiras líder e o Flamengo vice-líder. O Flamengo acabou optando por colocar time reserva.
a gente está vendo muita gente criticando o Dorival Júnior por conta dessa opção dele de colocar time reserva. Eu particularmente não critico. Eu acho que o time reserva do Flamengo é muito bom e o Flamengo está... Assim, esse campeonato ele está muito feito para o Palmeiras. Dificilmente o Palmeiras vai perder essa competição. Então, caso o Flamengo jogasse ontem e ganhasse o jogo, tivesse jogado no time titular, tivesse ganho, mesmo assim o Palmeiras tinha 6 pontos na frente. Então, é muito difícil o Palmeiras perder essa competição um time regular como o Palmeiras. Então, o Dorival optou por estar time reserva e eu apoiei, porque está em 2 Copas aí. Na Copa Libertadores da América faltam 3 jogos, né? Se ganhar os 3 jogos, o Flamengo é campeão. E a Copa do Brasil são apenas 4 jogos, né? Então ele tem colocado esse time misto no Campeonato Brasileiro e o time titular nas Copas. Então ele não quis desgastar por todos os jogadores, ou a maioria deles, né? Alguns entraram só no segundo tempo, para esse jogo contra o São Paulo. O próprio São Paulo também, no clássico contra o Santos, acabou poupando, né? A gente viu o Corinthians também jogando aqui em Fortaleza, acabou poupando também os seus principais jogadores. Só o Fluminense, né, que está na semifinal, o Fluminense não poupa os jogadores, ele não costuma poupar, mas do restante, dos 4, os 3 times pouparam. E eu particularmente não critico o Dorival Júnior, porque é a tal coisa, quando você corre atrás de 3 competições, você pode perder as 3, né, Juan? Então é melhor focar naquilo que está mais palpável, tá certo? Agora, se fosse um jogo que, caso o Flamengo ganhasse do Palmeiras, aí sim dependeria só dele, aí eu não teria concordado com o Dorival, tá certo? Então esse é o nosso comentário sobre esse jogo, e o Juan vai relatar todos os jogos que teve surpresa, né, Juan? O Galo, essa volta do Cuca no Galo não está acontecendo absolutamente nada. O Cuca foi muito mal, essa volta do Cuca, e o Galo acabou sendo surpreendido. E assim, o Juan também vai falar do jogo do Ceará, né? O Ceará, que até gostei do empenho do Ceará, mas acabou deixando escapar uma vitória que estava segura, estava garantido. O Ceará acabou deixando empatar e se complicou. O Ceará, que luta forte ali para sair da zona de rebaixamento. A luta do Ceará é essa, né? O Fortaleza, 4 vitórias seguidas, acabou se distanciando, agora já pensa em voos maiores, tá certo, Juan? Então, como foi a 23ª rodada, Juan, que falta um jogo para completar essa 13ª rodada, que é justamente o Internacional, joga fora de casa na ressacada contra o Avaí. Mandar um abraço para o Isaías em Fortaleza, Isaías que é torcedor do Vozão, também curte a nossa programação. Mandar um abraço para o meu amigo Guaru, rapaz, meu amigo Guaru, que é o treinador, homem forte da seleção santanense, que jogou em casa nesse final de semana, Juan, pelo Intermunicipal contra Freixeirinha. Eu só sei que ganhou, o time ganhou, vi o Guaru postando. O Guaru, sempre que tiver jogo, pode mandar o placar que a gente relata aqui, tá certo? Eu só sei que ganhou, porque eu vi a sua postagem, mas eu não sei qual foi o resultado e nem os jogadores que marcaram. E agora a seleção de Santana vai decidir fora de casa, vai decidir lá em Freixeirinha a vaga na próxima fase do Intermunicipal, tá certo? Um abraço aí pro meu amigo Guaru, homem forte da seleção santanense. Juan. Goiás, Atlético Goianiense, Coritiba e Avaí. Juan, os resultados, Juan, de ontem. Santos 1, São Paulo 0, Bragantino 1, Ceará 1, Fortaleza 1, Corinthians 0, Atlético Goianiense 1, Cuiabá 1, Atlético Paranaense 1, América Mineiro 1, Palmeiras 1, Flamengo 1, Juventude 2, Botafogo 2, Fluminense Coritiba 2, Atlético Mineiro 0, Goiás 1. Esses foram os resultados, né, da 23ª rodada, que temos agora o Palmeiras, né, continua líder, 9, se bem que mudou o vice-líder, né? A diferença era 9 pontos, Juan, baixou para 8, mas para outro vice-líder, que é o Fluminense. O Fluminense agora é o vice-líder, o Flamengo é o 3º colocado, 9 pontos atrás. O Corinthians é o 4º, né? O Corinthians que foi líder já dessa competição e foi vice-líder por muitas rodadas, está perdendo força. O Atlético Paranaense, que empatou no finalzinho, deixou empatar, é o 5º, o Internacional é o 6º. O Atlético, a principal briga, o Atlético está fora da briga pelo título, né? Briga aqui pela uma vaga ali na Libertadores de forma direta. O Santos, depois que o Lisca chegou lá, ajeitou, o Santos já é o 8º. O América Mineiro, boa campanha do América, é o 9º. Red Bull Bragantino, né, que vem de alguns jogos
3 derrotas seguidas, ontem ia para 4 derrotas, acabou empatando um pontinho no finalzinho. É o 10º, Goiás é o 11º, São Paulo 12º. O Fortaleza já aparece na 11ª colocação, 13ª colocação com 27 pontos. O Botafogo é o 14º, Cearazinho de Açúcar, rapaz, é o 15º com 26 pontos. Caso o Avaí ganhe do Internacional daqui a pouco, o Ceará pode cair mais uma posição e ficar na beira do inferno, que é a zona de rebaixamento, a zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, né? Então o Cuiabá já pode entrar na zona de rebaixamento logo mais, é o 16º, e na zona da confusão está justamente o Avaí, com jogo a menos, né? O Coxa, que mudou de treinador, agora é o Gurdiola, é o 18º, o Atlético de Goiás, que vai muito bem, aliás não vai muito bem em Copa do Brasil não, que ele acabou pegando, foi uma goleada do Corinthians, né? Só está na Sul-Americana e pega o São Paulo, e o Jorginho já está ameaçado lá, porque ele não consegue sair da lanterna ou vice-lanterna, né? Agora é vice-lanterna, né? Porque a lanterna é do Juventude, ninguém toma, ninguém tasca, tá certo, Juan? Então, esses foram os jogos e a classificação, jogos da 23ª rodada da Série A, e essa é a classificação. A 23ª rodada, que tem o complemento, agora 8 horas, na ressacada, o Avaí recebe o Internacional. E a 24ª rodada começa dia 27, ou seja, próximo sábado, e ela será finalizada na próxima segunda-feira com 2 jogos. O Juan vai passar a rodada completa, a 24ª rodada. Mandar um abraço pro meu amigo Josias, em Riacho da Montada, torcedor do Vozão e torcedor do Corinthians, curtindo a nossa programação, tá certo? E a comadre Conceição tá aqui dizendo que é nós, se referindo ao Palmeiras dela, né? Ontem foi 0-0, comadre. Se a gente bota time, aliás, foi 1-1, se a gente bota time titular, eu não sei, né? Mas vamos deixar para pegar o Palmeiras na Libertadores, né? É ruim se perder de novo, né? É melhor não dizer nada, né? Então um abraço aí. E também tem a chance de não passar os dois. Vamos. Dificilmente. Então o Juan vai relatar os próximos jogos, próxima rodada da Série A do futebol brasileiro. Um abraço para a comadre Conceição, torcedora do Palmeiras. Falar em Palmeiras, vamos mandar um abraço para a Leila também torce Palmeiras e Vozão. Para a Camila torce Palmeiras e Vozão. Um abraço também para o Cícero, pessoas que curtem a nossa programação. Um abraço para essa galera boa aí. O Fabinho, né? Falamos do Santos, um abraço para o Fabinho, o Santos que ganhou o clássico. Quem torce São Paulo aqui da família é o... 2, né? Eu conheço 2. É o Padre Ademir, Fortaleza, torce São Paulo, e o compadre Ivani, Sobral, meus irmãos que são torcedores do São Paulo e do Vozão, o Fabinho é Santos. Goiás, Atlético Goianiense, Coritiba e Avaí, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Atlético Paranaense, América Mineiro e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza, Botafogo e Flamengo, Cuiabá e Santos, Internacional e Juventude, Corinthians e Bragantino. Então, essa é a rodada completa da 24ª rodada. O ano depois dessa rodada serão apenas 14 jogos, né? Então, quem quiser fazer alguma coisa, que comece a ganhar, porque nessa zona, nessa faixa etária, nessa zona da competição, as vitórias ficam muito difíceis, né? E assim, a gente tá vendo aí o Ceará, o jogo da vida, o Ceará tem que ganhar esse jogo do Atlético Paranaense, o Ceará que está precisando de treinador. O Ceará está precisando de treinador urgentemente, está precisando de um líder, e esse líder tem que chegar logo, porque se demorar muito, fica numa situação que não dá mais para sair da zona de baixo, tá certo? Se bem que tem muitos times aí lutando para não cair, tá certo? Então o Ceará tem que fazer pontuação logo, tá certo? Vamos mandar um abraço para a Sofia, para o Ivanildo e para o Aldenir, para o Tobias, aqui no Barreto, torcedores. Aliás, Ivanildo é torcedor do Vasco, a Aldenir é torcedor do Ceará. Um abraço para todos nossos amigos. A gente teve um pico, muitos amigos curtindo a nossa programação hoje, já teve um pico de 15 pessoas, que o nosso recorde, Juan, é justamente 22, né? A gente precisa bater esse recorde qualquer dia desse, tá certo? Um abraço para todos os nossos amigos que curtem a nossa programação, bate-bola, sempre às segundas e às sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, tá certo? Vamos mandar um abraço também para o meu amigo Albeci Ripardo, na Lagoa do Serrote, curte a nossa programação, o Albeci Ripardo, trava a língua agora, o Albeci, que tem o seu programa também aqui no Facebook e no YouTube, faixa de esporte.
às quartas-feiras, sempre às 18h35. Um abraço aí pro meu amigo Alberci Ripato, que com certeza está na sua redinha, ao lado da sua esposa, curtindo a nossa programação. Tá certo? Então, mandar um abraço para todos os meus amigos da Lagoa do Serrote, que curte o nosso programa. Mandar um abraço também, torcedor do Fortaleza, meu amigo Ederaldo. Todos os meninos aí do Everá são torcedores do Fortaleza, estão vibrando com o momento do Fortaleza. O Fortaleza que até 4 rodadas atrás, Juan, todo mundo dava como rebaixado e o Fortaleza ganhou 4 jogos. Agora está pensando em voos maiores. Tá certo, Juan? Então, passando a limpo, a Série A do futebol brasileiro. Dar um abraço para todos os nossos amigos que torcem, tem time na Série A, torce e acompanha essa competição que é realmente a melhor competição do mundo, Juan. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro Sub-20. Grandes jogos nessa competição. A gente teve, Juan, o Flamengo, né, com o Internacional. O Flamengo tinha empatado o jogo de ida no Beira-Rio em 1-1 e ganhou ontem 1-0. O Flamengo passou para a próxima fase, né? Quem passou para a próxima fase também foi o Corinthians. O Corinthians, Juan, ele havia ganho de 2-0 do América fora de casa e ontem perdeu em casa de 2-0, mas ganhou nos pênaltis. Outro time que passou para a próxima fase foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tinha perdido para o São Paulo no campo do São Paulo, em Cotias, de 3-1 e ontem virou 4-1 para cima do São Paulo. Exatamente, é o famoso passou o carro, né, Juan? E o outro classificado é o Palmeiras. O Palmeiras, sub-20 aí também, muito forte. Ele tinha perdido o primeiro jogo para o Vasco, em 1-0 no Rio de Janeiro, e ontem devolveu, acabou ganhando de 1-0 e foi para os pênaltis, acabou passando de fase. Aí os classificados, Juan, foram justamente o América Mineiro, aliás, o Corinthians, o Atlético Paranaense, o Palmeiras e o Flamengo. Esses times irão jogar as semifinais para decidir o Brasileirão Sub-20. Tá certo, Juan? Agora a gente vai falar de futebol europeu. Futebol europeu, começando pela Primeira Liga, Portugal, os principais jogos, né, Juan? O Sport de Braga conseguiu, ganhou 5-0 no Marítimo. E a gente teve o clássico, rapaz. O Porto venceu 3-0 o Sporting de Lisboa, 3-0. E o Benfica acabou não jogando nesse meio de semana. Tá certo, Juan? Então a Primeira Liga de Portugal foram esses jogos. Mandar um abraço pro meu amigo Zé Neto, rapaz, em Santana do Acaraú, curte a nossa programação. Meu amigo Zé Neto, sempre que pode também acompanha a nossa programação. Vamos falar. Diga, Juan. Destaque pro Casa Pia. Ganhou, né, Juan? Esse time vem da Série B e ganhou. Não, vem da 4ª divisão de 2019. É igual o Santa Cruz, né? Ele sai, ele desce muito rápido, mas sobe também muito rápido. Quando menos a gente espera, ele tá na Série A. Depois está lá na Série B. Né, Juan? Série D. A Bundesliga, Juan, para surpresa de 0 pessoas, o Bayern de Munique tá ganhando seu jogo, goleando, né? Mais uma goleada do Bayern, 7-0 no Borro. A gente teve também o RB Leipzig perdendo para o União Berlim, 2-1. E o Borussia Dortmund, Juan, perdeu de 3-2 para o Werder Bremen. O interessante desse jogo é que o Borussia estava ganhando até o finalzinho, até os 89 minutos, e acabou tomando 2 gols do Werder Bremen. O Werder Bremen ganhou fora de casa. Quem está muito mal nessa competição na Bundesliga é o Bayer Leverkusen, perdeu de 3-0 para o Hoffenheim. Tá certo? Então, só os principais jogos da Bundesliga. Agora a gente vai falar, Juan, da bota, rapaz. Série A, Team, Campeonato Italiano, e o Juan vai falar os jogos da segunda rodada. Sampdoria 0, Juventus 0, Roma 1, Cremonese 0, Atalanta 1, Milan 1, Bologna 1, Verona 1, Empoli 0, Fiorentina 0, Napoli 4, Monza 0, Inter 3, Spezia 0, Sassuolo 1, Lecce 0, Torino 0, Lazio 0, Udinese 0, Salernitana 0. Esses jogos, o jogo da Juventus foi hoje à tarde, né? O jogo da Juventus foi hoje à tarde, da Roma também. A Roma conseguiu ganhar apenas de 1-0 do poderoso Cremonese.
Agora, Juan, vamos falar de campeonato francês, onde tem o PSG. Todo mundo tem seu 7-1. Todo mundo vive o seu 7-1 e quem viveu o 7-1 dessa vez foi o Lille, né? O Lille acabou pegando 7-1 do PSG e o Neymar tá fazendo muitos gols lá, né? O Mbappé teve briga lá, teve reunião e o fato é que dentro de campo eles estão jogando muito e o PSG, mesmo jogando sem ninguém, né? O campeonato francês é muito fraco, né? A gente vai conhecer o nível do PSG esse ano quando começar a Liga dos Campeões, né? Mas é o que tem no momento e ele tá sobrando lá. A gente teve também, Juan, o Mônaco sendo goleado em casa, rapaz. 4-1 pro Lens. E o Lyon, né? E o Lyon ganhou do Troyes 4-1. A gente teve também o Olympique de Marseille, que é o time do Gerson, né? O time do Gerson acabou ganhando de 2-1 do Nantes. Então, aí são os principais jogos do futebol francês. La Liga, rapaz, La Liga. Real goleou, o Real que perdeu nesse meio de semana, Juan. O Casemiro, né? O Casemiro pediu para sair do Real Madrid. Teve hoje a despedida bem emocionante do Casemiro lá do Real. Casemiro no estreia. E hoje acabou, já estava no jogo do Manchester United, né? Ele que se transferiu do Real Madrid para o Manchester United, vai ganhar duas vezes mais do que ganhava no Real Madrid e 3 anos de contrato. Então tá aí o Casemiro trocou de casa, mas a torcida do Real Madrid, o pessoal do Real Madrid é muito grato pelo que o Casemiro ganhou lá. Ele que foi, sem dúvida nenhuma, um grande jogador, principalmente na Champions League, onde o Real Madrid vem ganhando de braçada, ano após ano, ganhando essa competição. Diga, Juan. E o trio histórico começa a se desmanchar. É verdade, né? É verdade. O Casemiro que o Real tinha a intenção de renovar com ele, né? Aí o Toni Kroos também, acho que o Real não vai renovar, e também o Modric, tá certo? Então o Barcelona, Juan, ganhou de 4-1, tinha perdido o primeiro jogo, empatado, né, o primeiro jogo, onde teve gol do Lewandowski, 4-1 na Real Sociedad. A gente teve também a vitória do Real Madrid também fora de casa, 4-1 em cima do Celta de Vigo, golaço do Vinícius Júnior, né? Grande jogo, mais um jogo do Vinícius Júnior. E o Sevilha, Juan, não começou bem essa competição, acabou perdendo o primeiro jogo e ontem empatou com o Valladolid, que é um dos times, né, que a empresa do Ronaldo gerencia. Tá certo? Exatamente, né? Tem um grupo que administra esses times, onde é liderado pelo Ronaldo Fenômeno. Quem começou muito mal também o campeonato, a La Liga, foi o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid perdeu em casa ontem para o Villarreal 2-0. Então não começou bem o time do Simeone. Tá certo, Juan? Então La Liga, esses foram os principais jogos. E agora a gente vai falar do principal campeonato do futebol europeu, que é justamente a Premier League. O Juan vai falar todos os jogos, principalmente do clássico de hoje à tarde. Então o Juan vai começar falando dos jogos do Tottenham. Tottenham 1, Wolverhampton 0, Leicester 1, Southampton 2, Fulham 3, Brentford 2, Everton 1, Nottingham 1, Crystal Palace 3, Aston Villa 1, Bournemouth 0, Arsenal 3, West Ham 0, Brighton 2, Leeds 3, Chelsea 0, Newcastle 3, Manchester City 3, Manchester United 2, Liverpool 1. Grande jogo esse empate do Manchester City também, né? Contra... Teve golaço de falta. É verdade, grande jogo de bola, onde o City acabou empatando, né, perdendo 2 pontos. E hoje, né, o Liverpool que está envelhecido, né, Juan? Os principais jogadores do Liverpool já estão, a idade chega, né? E se não houver uma renovação, não acompanha, porque o futebol europeu, principalmente o futebol inglês, é muito competitivo, é muito físico, e o Liverpool está envelhecido. Diga, Juan. E o Liverpool não tem muitos desses jogadores medianos. Ou o jogador é velho, um pouquinho velho, ou ele é novo. É verdade. Não tem esses jogadores intermediários. Juan, agora vamos falar um pouquinho de futebol feminino. As quartas de final do futebol brasileiro está rolando. E a gente teve, no jogo de ida, o Internacional ganhou fora de casa do Flamengo 3-1 e ontem empatou em 1-1. Então classificou o Internacional.
O São Paulo, no jogo de ida, tinha empatado 0-0 com a Ferroviária. Ontem ganhou 2-0, classificou o São Paulo, né? O Corinthians havia ganho o primeiro jogo do Real Brasília 2-0. Ontem voltou a ganhar 1-0. Então o Corinthians também passa para a próxima fase. O outro classificado é o Palmeiras, né? O Palmeiras, que havia ganho de 5-0 do Grêmio fora de casa, ontem voltou a ganhar 2-1. Então o Palmeiras classificado. E o Juan vai falar qual é a semifinal dessa competição. Só lembrando que a segunda divisão a gente já conhece os times que subiram, né? Que é justamente o Ceará, o Ariquemes, o Atlético Paranaense e o Bahia. Esses times estão disputando. Agora resta ver as campeãs. Estão disputando a semifinal e a gente vai ver qual é o time que vai ganhar a segunda divisão. Então, a primeira divisão, a semifinal, a gente conheceu ontem. Quem disputa a semifinal, Juan? Corinthians e Palmeiras, Internacional e São Paulo. Tá certo. Então, esses são os 4 times classificados e a semifinal é justamente essa. Tá certo? Então, a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa. Só lembrando que o nosso programa é bate-bola às segundas e sextas-feiras, às 19 horas, aqui no Facebook e no YouTube. Então, a gente agradece aos nossos amigos que curtem a nossa programação ao vivo e os que depois vão lá no YouTube também curte a nossa programação. Mandar um abraço em Sobral pro Erasmo, que só acompanha o nosso programa lá no YouTube. Depois, mais tarde, eu coloco. Tá certo, Juan? Vamos, antes de finalizar o programa, vamos falar de Copa do Brasil. Meio de semana de Copa do Brasil. Grandes times nessa competição. E a gente vai ter na próxima quarta-feira, também conhecido como depois da manhã, Juan, às 19h30, no Maracanã, Fluminense e Corinthians. Então esse jogo, dia 24, Fluminense e Corinthians, no Maracanã. E às 21h30, né, o jogo da Rede, São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi. Certamente, tanto o Maracanã como o Morumbi vão estar lotados para os jogos de ida da Copa do Brasil. Copa Milionária do Brasil, né, Juan? Então, dois grandes jogos. Só lembrando, Juan, que esses são os jogos de ida e os jogos de volta, eles só acontecem lá no dia 14 e 15 de setembro, tá certo? Então, eles jogam nesse meio de semana, os jogos de ida, aí dá uma parada, as 2 próximas semanas Libertadores, depois retornam para ver, para a gente conhecer quem são os finalistas da Copa do Brasil. Ou seja, as competições estão chegando no afunilamento. Logo, logo vai ter time aí decidindo o campeonato e levantando títulos. Só lembrando, Juan, que os campeões a gente vai tocar o hino aqui, vai homenagear, né, Juan? Tá certo? Eu vou mandar um abraço aí no finalzinho do programa para os meus amigos do Futebol de Poeira, tá certo? Encabeçada pelo amigo Bena. Um abraço aí para toda a galera do Futebol de Poeira, tá certo? Então por hoje tá bom, né, Juan? Por hoje tá bom, a gente agradece os nossos amigos que curtem a nossa programação, tanto ao vivo como depois no Facebook. As pessoas que curtem também vão lá, deixa o seu like, né, Juan? Tanto no Facebook como no YouTube. E como é de praxe, a gente vai encerrar a nossa programação com o hino do líder da competição, né, Juan? Mandar um abraço no finalzinho para Silvânia Oliveira também assistindo, curtindo a nossa programação, tá certo? Então, vamos finalizar. Diga. Mesmo se não for finalista da Copa do Mundo, mesmo se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, vai ter hino? Ah, não sei. Na Copa do Mundo a gente vai ver aí o que é que faz, tá certo? Então, a gente agradece as pessoas que comentaram, que curtiram a nossa programação. E lembrando que a gente retorna na próxima sexta-feira falando tudo o que acontecer no meio de semana, principalmente a Copa do Brasil. E um abraço para todos. Fiquem agora. Vamos homenagear, né? Aliás, Juan, esse negócio de homenagear o disco tá arranhando, né? Põe aí o hino do Palmeiras, o campeão brasileiro de 22, né, Juan? Um abraço, boa noite. Isso, Zica. Quando surge ao viver imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza